Hoje, nós vamos focar na utilização do Prismic para a criação da estrutura que nós precisamos ter para poder cadastrar os conteúdos que vão ser consumidos pelo nosso front-end. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas a respeito de desenvolvimento web aqui para vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir que você cheque minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto conteúdo interessante por lá e também interajo com vocês, mas o principal local para a gente interagir é lá na minha comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir cada vez mais o seu dia a dia. Além disso também, peço que se lembre no final do vídeo, na verdade vou lembrar você também lá, de avaliar esse vídeo, tá? É muito importante eu ter a sua avaliação através de um gostei, de um compartilhamento, se você acha que esse conteúdo foi bom e que mais alguém além de você pode aprender com ele. E também através de um comentário com um feedback mais específico e até mesmo com uma dúvida a respeito de algum problema que você pode ter tido. O que importa é que a gente interaja bastante aqui. Então hoje nós já vamos começar aqui com a criação desses custom types, né, que é como o Prismic chama a estrutura dos documentos, que são documents, né, literalmente documents, das páginas, tá? Então, hoje nós não vamos fazer nada relacionado a código, nós só vamos entender como o Prismic funciona, tá? Pois ele é uma ferramenta essencial para essa utilização aqui no momento, tá? Nós, como desenvolvedores, geralmente não mexemos muito com o Prismic, tá? Porque geralmente quem faz isso é o pessoal que está organizando o CMS, as pessoas responsáveis por isso, não os desenvolvedores front-end, por exemplo, né? Mas é uma tarefa super importante para quando a gente está desenvolvendo os nossos aplicativos de estudo. A gente não pode contratar alguém para fazer isso para nós. Então, nós vamos estar vendo como utilizar o Prismic para fazer essas tarefas aí, né? E também utilizar o melhor dele, o melhor que ele tem a oferecer para testar completamente a nossa aplicação com as capacidades que o Prismic nos dá. Então, vamos lá! Então, beleza, eu já estou aqui na minha dashboard do BlobG, tá? Por conta dos testes aqui que eu fiz, eu acabei criando já um custom type de teste para eu até mesmo estudar a aplicação e mostrar aqui para vocês as possibilidades e adequar ela ao nosso contexto, né? Essa é a principal parte, adequar ela ao nosso contexto. Então nós vamos começar aqui desabilitando, na verdade não sei se esse disable vai apagar ele, disable do home, deixa eu ver. Tá, na verdade ele ficou em disabled, então eu vou dar um restore aqui. Eu vou alterar esse home que a gente fez, tá? Pra ele ficar com a nova cara que ele deve ter. Basicamente eu vou começar apagando tudo aqui, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com os principais pontos que eu acho mais importante do Prismic e que sim vão se adequar ao contexto da nossa aplicação, tá? Então bora lá. Aqui nesse custom type, a gente vai começar criando um título, tá? Então eu vou arrastar um title pra cá. O field name dele será título principal. E geralmente a gente se recomenda-se no caso, deixar o field name no idioma que o pessoal está editando o conteúdo no Prismic, né? No nosso caso é em português. Já o API ID é o ID que vai ser enviado lá para o nosso front-end quando a gente for consumir esse conteúdo, tá? Então eu vou enviar aqui como title, beleza? Esse field placeholder é literalmente o placeholder de um input, por exemplo, no HTML, né? Então eu vou colocar aqui o título principal da página. Geralmente as equipes colocam algo muito mais específico, mas para nós aqui isso aqui é o suficiente, tá? Na questão da configuração desse título principal, ele vai ser único até o H1, tá? Por questão de Search Engine Optimization e porque eu não quero que qualquer outra coisa aqui da página tenha um título tão prioritário quanto esse, tá? Colocando aqui em OK, a gente já criou o nosso título principal. Agora, nós vamos ir para a descrição principal, tá? E essa descrição ela vai ser um rich text. A gente vai ter um título e uma descrição da página, tá? Super simples. Além do header que vai estar lá em cima e alguns outros componentes, tipo o footer, que a gente vai desenvolver para deixar eles ali na página sempre também, tá? Entretanto, header, footer, etc., no contexto dessa nossa aplicação, não é uma regra para todas, eles não vão precisar de algo no CMS, tá? A gente vai fazer tudo estático no front. Aqui no field name eu vou colocar a descrição principal da página também, tá? E aqui, claro, no API ID, description, tá? É muito bom seguir um padrão, tá? Title, description, algo objetivo e exatamente o que ele é, né? Nesse field placeholder eu vou colocar aqui descrição principal da página. Aqui eu vou desabilitar algumas tags HTML, tá? Que a gente não quer utilizar aqui. Primeiro esse preformatted, esse H1, H2, H3, H4, H5 e H6, tá? Porque ela é apenas uma descrição da página, ela não tem relevância nenhuma aqui, a não ser
explicar o que a nossa página quer. Essa descrição, ela é a descrição principal da página, mas o principal mesmo é o título. É ele que nos importa, tá? E aqui eu vou desabilitar a image, o embedded. Eu vou deixar as listas e o RTL também, tá? Na verdade, o RTL a gente pode deixar desabilitado para todas, tá? Porque no caso da nossa linguagem aqui, no português, a gente não tem right to left. Então pode ser que ele fique desabilitado. Mas eu vou deixar RTL aqui porque pode deixar assim, tá? Allow target blank for links, para aqueles links que eles direcionam para uma nova página e não substituem a página atual, o que eu acho muito importante, tá? E eu vou colocar aqui um OK. E beleza, tá? Agora o que a gente vai fazer é trabalhar com as slices, tá? O que são slices? Se clicar aqui, ele vai nos redirecionar para essa página aqui. E aqui ela tem os slices, tá? Que é a nova página da documentação do Prismic a respeito dos slices, tá? Mas basicamente slices são pedaços de página que podem ser reutilizados, tá? Por exemplo, a gente tem uma parte da página que ela pode ser reutilizada mais à frente, tá? Então, por exemplo, o título principal e a descrição principal, elas vão aparecer apenas uma vez na página. Essa é a parte estática da nossa página, tá? Já as slices, a gente vai ter uma pré-configuração nela com diversos campos dentro, que a gente vai poder repetir essas slices ao longo da nossa página, tá? Esse conceito ele pode ser um pouco estranho se você está vendo ele. Na verdade, é o Prismic que chama de slices, mas esse contexto existe em diversos CMS, tá? Pode ser um pouco confuso, mas no momento que a gente for cadastrar os dados que a gente vai utilizar aqui, vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Então o que a gente vai fazer é colocar aqui o on nessa slice zone, né? E nós vamos adicionar um slice. Aqui ele tem esse slice machine, ele tem desse repositório, onde eu já tenho alguns salvos aqui que eu já fiz, que a gente vai utilizar, mas nós vamos criar do zero, tá? Tem da slices library também, que é da livraria de toda a nossa conta do Prismic, e tem como a gente criar um novo slice do zero, tá? Eu vou utilizar from slice machine, eu vou vir aqui em cards carousel, tá? Porque a gente vai criar a primeira coisa relacionada aos nossos cards, tá? Então ele já vem com uma pré-configuração aqui que a gente vai utilizar para exemplificar e ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Então aqui no caso a gente tem a non-repeatable zone, que é a parte não repetitível do nosso slice, e tem a repeatable zone, que é a área que a gente pode repetir, tá? E o que isso significa? Que a gente não pode colocar mais de uma dessa parte, né? A gente só pode ter um slice com isso aqui. Não, slice a gente pode colocar slices e cada slice vai ter uma eyebrow headline, um title e uma description. Mas ela não é uma zona repetitível, porque essa aqui a gente pode criar diversos carrossel dentro de um slice só, tá? Então, isso pode ficar um pouco confuso, mas vamos lá, tá? Vamos começar editando isso aqui, tá? Que eu vou trocar aqui de Cards Carousel, que aqui é a parte mais da documentação dessa slice, tá? Vou tirar Cards Carousel e a description dele eu vou deixar Cards com uma prévia dos posts do blog, tá? Vou deixar Slice Display List, tá? E aqui a gente pode colocar um ícone para ele, tá? Eu coloquei esse ícone aqui. Cadê? Das setinhas. Oxi. Cara, não tô achando os ícones que eu usei, velho. Pô, que brisa. Aqui, ó. Tá? Eu usei esses aqui. Sendo esse o card vertical, porque a imagem fica em cima e o conteúdo embaixo. Esse aqui é o card horizontal. A imagem fica do lado esquerdo e o conteúdo do lado direito. Esse aqui eu utilizo para o card normal e esse aqui é para o horizontal, tá? Então eu vou deixar esse ícone aqui. Em Slice Labels a gente não vai colocar nada por enquanto, tá? Não precisamos trabalhar com isso. E pronto, Validate. Já criamos a estrutura do nosso Slice. Isso aqui é super importante ter essa estrutura bem descrita e muito bem feita, para que o pessoal de conteúdo eles possam consultar. Ah, essa Slice Zone é para isso, então eu vou utilizar ela para esses propósitos. Quanto mais clareza a gente tiver nas coisas aqui, melhor vai ser, tá? Então na Non-Repeatable Zone aqui, eu vou tirar essa Eyebrow Headline, porque a gente não vai precisar no nosso contexto aqui, tá? O Title eu vou trocar aqui, porque ele está em inglês, eu vou deixar como título. E o API ID desse cara vai ser card, underline, container, underline, title, tá? Por que container? Porque no contexto de um card, ele é o container desse card, tá? A gente não tem toda essa complexidade, a gente não tem títulos e descrições ao redor dos nossos cards construídos no front-end, a gente vai ter que fazer toda essa atualização. E por que eu não fiz tudo de uma vez só? Porque a atualização, a manutenção de componentes, a manutenção do CMS que a gente vai fazer mais à frente e ter que atualizar ele também, é
crucial e existe no dia a dia. A gente recebeu uma demanda de criar um componente card, veio lá o Prismic e ele trouxe mais possibilidades lá do CMS, a gente vai ter que atualizar o front. Ou faltou alguma coisa. Isso é o que mais acontece no dia a dia. No dia a dia, o que real não acontece é a gente de fato não ter um problema, tá? É de fato fazer uma vez e deixar daquele jeito. Então, eu quero trazer essa sensação de realidade para vocês. E aqui eu vou colocar no Field Placeholder título da seção de Cards, tá? No caso, esse item aqui, ele é um título, mas eu não quero que ele tenha grande prioridade. Então eu vou deixar H3, H4, H5 e H6 para ele, tá? Aqui é Description, eu vou colocar aqui descrição. Aqui eu vou colocar Card, Container, Description, tá? Field Placeholder, descrição da seção de Cards. E aqui esse item, o que ele vai ter de configuração, vai ser quase como aquela nossa descrição lá de cima, tá? A gente não vai ter nada de heading, a gente vai ter bold, embedded, e a gente não vai ter imagem, não vai ter embedded, na verdade aquele ali é o hyperlink, a gente não vai ter embed, a gente não vai ter lista e nem o RTL, tá? E vou deixar a all target blank, porque a gente está usando link. Ele não vai ter nenhuma dessas coisas aqui, porque a imagem ela já vai vir aqui embaixo. A gente não vai precisar de embedded, nem lista, nem nada nessa descrição do card aqui, tá? É para ser algo realmente sucinto e simples. Ok? E aqui a gente vai ter um outro campo que não veio nesse template que a gente usou, que é um campo boolean, tá? Esse campo boolean, ele vai ser para exibir como carrossel, tá? Porque a gente tem uma opção que nós já fizemos no front dessa aplicação para exibir ou não esse item como carrossel, tá? E a gente tem lá no código, tudo isso aqui está sendo feito baseado no componente do código, tá? Então, a gente pode exibir ele como carrossel ou um card um embaixo do outro, tá? E a gente vai ter uma flag que vai dizer boolean se ele quer que essa seção da nossa página exiba como carrossel ou não. E assim o nosso front vai se comportar de uma maneira diferente. Nada disso, nada dessa interpretação está pronta no nosso front-end. Só o componente. Tudo isso a gente vai fazer mais adiante também, o que é super importante, tá? Então aqui eu vou colocar card container is carousel, tá? Que vai ser o API ID. No placeholder do false eu vou colocar não e no placeholder do true eu vou colocar sim, tá? Exibir como carousel? Não, sim. Ele vai ser default como true, tá? Por que ele vai ser default como true? Por conta da organização, tá? Digamos que conteúdo em carrossel é muito mais visualmente bonito para o nosso site, então se ele não quiser, ele vai ter que forçar a flag aí como não. Aqui no Repeatable Zone, vamos começar com a image, e esse nosso campo de image aqui, ele vai se chamar capa do post, porque ele é a capa do post no final das contas, né? O card é só um resumo de tudo isso, né? Então, o API ID aqui vai ser card underline image, tá? E aqui na configuração de imagem a gente vai ter essa aqui que a gente não vai mexer, porque essa aqui ele vai vir a imagem da maneira como ela foi cadastrada, tá? E o nome vai ser o main mesmo, ela pode vir com qualquer pixel e qualquer height. Mas nessa nova que a gente for adicionar aqui, ele vai ter um nome de recommended. Recommended porque é o tamanho recomendado, tá? Que é o tamanho que o nosso front aceita. Baseado no componente que a gente montou, a width dessa imagem seria 450 e a height 220, tá? Então pode ser cadastrado a normal, mas é recomendado que se utilize a recommended se houver, tá? E depois a gente vai ver como cadastrar isso aqui lá quando a gente for preencher esse documento. Aqui eu vou tirar esse additional info. Tá? O title eu vou deixar como título. API ID vai ser card title. E o field placeholder vai ser título do card. E entre parênteses eu vou colocar que é o título do post, tá? Porque ele basicamente é o título do post. E o que esse nosso componente aqui pode ser não é nem um H3, é um H5 e um H6, tá? Pode ser qualquer um desses dois. Já o nosso conteúdo aqui, o content, tá? Eu vou deixar ele como conteúdo, o nome em português. API ID vai ser card content e aqui vai ser conteúdo do card, que é basicamente o resumo do post, tá? Porque o conteúdo do card é só um resuminho do post. Ele não vai ter nada aqui de heading, tá? Ele vai ter link, ele não vai ter image, ele não vai ter embedded, e ele vai ter listas, tá? Ele não vai ter image porque a image já é do post e assim vai indo, tá? Beleza. E aqui a gente tem que cadastrar mais uma coisa que vai ser o date, a calendar date picker, né? Eu vou colocar aqui esse date, ele vai ser a data de publicação, tá? E aqui a gente coloca card underline publish date. Vocês podem reparar que o que o API ID vai retornar não é o mesmo que o nosso componente espera receber, né? Tudo isso vai exigir uma camada de tradução, tá?
uma camada de tradução por parte do nosso site para poder interpretar isso aqui. E isso também vai ser bem interessante de desenvolver, tá? O placeholder é a data de publicação do post. E é isso, tá? Criamos a nossa section de cards. Bem simples, tá? Agora, eu vou vir aqui em Add Slice e eu vou vir em Create New Slice porque eu vou criar um do zero, tá? O slice name desse cara vai ser cards horizontais, que a gente vai começar a fazer os cards horizontais também, tá? Porque são esses dois componentes que a gente pode ter na home, tá? Essas duas seções. O title header vai ser cards horizontais, como a prévia dos posts do blog, tá? Como eu já digitei antes, já tá aqui. E aqui no icon, deixa eu descer um pouquinho aqui, ó, que eu acho que eu vou achar de primeira agora. Ih, falei alto. Aqui, ó, cards horizontais, tá? E validate, beleza? Agora a gente está na slice aqui do nosso card, se eu vir aqui pro lado, ó, a gente não tem nada, a gente só tem uma non-repeatable zone e uma zona repetível também, tá? Nesse caso aqui a gente vai criar do zero aqui rapidinho, tá? Porque é basicamente a mesma estrutura do componente. O field name vai ser título, tá? API ID vai ser horizontal card container title, tá? Bem grandinho até, mas é por conta da padronização, tá? Título da seção de cards horizontais. E o que esse item poderá ser qualquer coisa do H3 para baixo, tá? Para cima, no caso. Que na verdade é para baixo na hierarquia, mas enfim. Tá? A descrição ela vai ser um rich text, vou colocar lá embaixo do título aqui. O field name será a descrição. API ID será horizontal. Card description. Na verdade é container description, né? Container vem antes. Container. Tá? Field placeholder, descrição da seção de cards horizontais, tá? Essa descrição também, ela vai ser qualquer coisa que não seja um pré ou heading. Ela não vai ter imagem, não vai ter embedded nem lista e nem RTL, tá? É isso aqui, ok. Tá feita a nossa seção também. Na Repeatable Zone, a gente vai começar aqui cadastrando os itens dela já, tá? Eu vou já jogar aqui pra dentro pra ela logo uma image, tá? Vou colocar aqui, ó, capa do post, API ID. API ID é card image, acho. Card image. E aqui a gente vai criar uma outra imagem também, deixar alto ali. Essa imagem ela vai ser recommended também, recommended. E ela terá 400 por 400, que é a altura máxima da nossa imagem e ela é quadrada, né? Ok? Finalizamos a image. Já vou tacar aqui para dentro logo um date. Deixar aqui do lado, que é a data de publicação, tá? E aqui eu vou colocar horizontal card publish date. Field placeholder será data de publicação do post. Ok? Aqui eu vou largar um title também. Title. Aqui. Será um título. O API ID será horizontal card title. Field placeholder será título do card, título do post, tá? Esse cara ele pode ser um H5 ou um H6, então eu vou tirar tudo pra cima dele, da hierarquia. Aqui eu errei, botei errado, tem que prestar bem atenção nisso aqui, tá? Deixa eu ver se eu não errei da image. Ah não, da image tá como card image, tá? Pode até trocar pra horizontal card image, pra deixar padrãozinho, tá? E aqui eu vou colocar a última, que é o rich text da description, tá? Descrição. Na verdade é conteúdo, né? Conteúdo, confundi com o de cima. Horizontal card description, tá? Field placeholder, conteúdo do card, que é um resumo do post, tá? Esse componente também, ele é qualquer coisa que não seja um pré, um heading, uma image, um código, uma lista e um RTL. Ok, tá? Fechou, tá? Fizemos as nossas duas slices. Pronto, a gente já criou o nosso custom type dessa página, tá? Agora tem que salvar as changes, salvando aqui no canto, tá? E agora a gente vai criar o nosso document, tá? De teste. A gente tem o home aqui, só que ele não tá configurado porque a gente atualizou o tipo, né? Então o home que a gente tinha feito no vídeo anterior praticamente sumiu, tá? Então agora a gente vai criar um home aqui, tá? O título principal vai ser seu lugar para conferir notícias da programação, tá? Aqui você encontrará as últimas novidades relacionadas ao mundo dos códigos, tá?
E se isso aqui tiver ruim, se vocês tiverem sugestões como melhorar, mandem aí nos comentários. Porque eu não sou bom com criatividade de chamar a atenção do público, tá? Então, basicamente isso aqui, tá? A gente já criou a parte estática do nosso site. Agora o que a gente pode fazer é adicionar uma slice, tá? E eu vou começar com a slice desses cards aqui, beleza? Então eu tenho uma seção do meu site agora que vai ter cards. Agora eu vou colocar um conteúdo também já pré-criado, tá? As coisas principais, por exemplo, imagens que eu vou utilizar para os posts aqui, etc. Para vocês simularem direitinho na sua aplicação, para vocês criarem um portfólio interessante com imagens bonitas, chamativas ao público e às pessoas que estão, talvez, fazendo seu processo seletivo. Eu vou disponibilizar todos esses links para vocês na descrição, tá? Então, eu vou colocar aqui React, underline. E quanto a essa questão da imagem, que é a mais importante, fui eu que fiz as imagens, tá? Então, se tiver que reclamar com alguém, pode mandar reclamar comigo, tá? Então, aqui, confira as últimas notícias da biblioteca mais famosa de desenvolvimento front-end. Eu não disse que é a melhor, eu só disse que é a mais famosa por dados comprovados. E não é minha culpa, tá? Exibir como carrossel eu vou deixar como sim, tá? E aqui a gente vai cadastrar um post, tá? Vamos começar aqui com a capa do post, onde eu já tenho um conteúdo aqui, ó. Eu já tenho algumas imagens porque eu utilizei elas como teste, tá? Mas quando você chegar aqui, você vai ter no máximo esses doodles aqui, tá? Então você pode vir aqui em Upload Media e mandar uma mídia do que você tem no seu PC, tá? Foi o que eu fiz para essas imagens aqui, tá? E outra coisa super importante, tá? Venham aqui em Details depois de adicionar e adicionem um Alternative Text para essa imagem, tá? Em cada post você pode colocar um Alternative Text, mas se caso você for utilizar essa mesma imagem em outro post, o Alternative Text já vai estar configurado, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Não esqueça de adicionar Alternative Text para as imagens. Esse é o mínimo de SEO que a gente tem que ter. SEO não, acessibilidade. Deixa eu recarregar aqui porque o Prismic tá enchendo o saco. Então aqui a gente vai selecionar o React Banner, tá? Porque ela é a imagem mais adequada para a questão do nosso banner, do nosso card, tá? Então eu vou colocar aqui um maisinho, tá? E aqui, ó, a gente pode ver algumas configurações da imagem. Nessa aqui a gente vai lá para a mesma página, selecionar uma nova imagem, aqui para recortar e aqui para tirar uma imagem, tá? Aqui na opção de recortar, a gente pode fazer algumas modificações aqui na imagem. Por exemplo, a gente tem a main, que ela fica no tamanho certinho da própria imagem. E aqui na Recommended, a gente pode colocar center, a gente pode colocar um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Manipular ela como a gente quiser, colocar um cover, sei lá, tá? E assim a gente mexe um pouco com a imagem, tá? Aqui na data de publicação eu vou colocar 5/11/2022, então é do mês 11. Opa, 11/5/2022, tá? Pera, calma aí, buguei, velho. Dia 11/5/2022, nossa senhora, travei tudo aqui. Eu vou colocar aqui, tá? Essas publicações, elas são lá do blog do React, tá? Do próprio blog do React. Eu tô colocando aqui só pra gente testar com um caso realista de utilização de posts, tá? Aqui, vem aqui em 2021, no mês 12, dia 21/12, tá? Aqui eu vou colocar outro título. Tudo isso aqui vocês podem conferir lá no blog do React, tá? Add a new element to group, capa do post, colocar aqui, tá? Eu vou fazendo todos esses cadastros aqui porque tem mais alguns itens aqui, tá? Beleza? Eu já cadastrei aqui todos os posts dessa nossa section aqui de cards, tá? E agora a gente vai criar uma outra section aqui abaixo, que vai ser, ele nos oferece duas opções de novo, tá? E a gente vai criar cards horizontais aqui. Nesses cards horizontais eu vou criar aqui com o título de Rust, tá? Eu vou colocar aqui, veja os últimos posts sobre uma das linguagens de programação mais performáticas já feita, tá? E aqui no caso a gente não tem aquela opção de exibir como carrossel, né? Aqui na capa do post, ó, eu já vou vir aqui, vou pegar a imagem do Rust, tá? Aqui eu vou colocar as datas e vou cadastrar apenas 2 posts por Rust, tá? Agora eu vou criar mais uma section aqui para os cards, tá? Mais cards aqui, só que não serão exibidos como carrossel, tá? Aqui eu vou colocar Elixir, eu vou colocar a descrição dela aqui. Opa, não veio. Vou colocar aqui a capa do post, tá? Elixir. Eu não vou colocar a data de publicação porque esse componente aceita não receber data de publicação. Conteúdo, tá? Add a new element. Esse aqui não terá a capa do post, no caso, tá? Vou colocar aqui Elixir V13, V1.13 lançado. Conteúdo e também não terá data de publicação, tá?
Isso tudo é pra gente testar as variáveis lá no nosso front-end. Sempre lembre de fazer um Ctrl S para salvar isso aqui, tá? Salvando ele não vai estar publicado. Então, a gente já criou uma página aqui completa para a gente consumir lá no nosso front-end. E a gente vai fazer tudo que a gente precisa para interpretar a API que vai disponibilizar esses dados e colocar na nossa página de verdade esse conteúdo aqui. Vamos aqui em Publish, tá? Publish, para deixar publicado lá mesmo, né? E é isso. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Umas considerações finais aqui, tá? O Prismic, ele não tem... Isso é muito diferente de outros CMS e eles têm os motivos pessoais deles para funcionar assim, mas ele não tem campos obrigatórios, tá? Ele não tem campos obrigatórios. Então, qualquer campo de um card ele não poderia não ser informado, tá? Mas como que o nosso front vai se comportar se ele não receber esse dado? Isso também é algo que a gente tem que fazer através do front-end. Nós não conseguimos fazer isso através do Prismic. Alguns outros CMS têm essa feature de campos required, mas não é o caso do Prismic, e a gente vai trabalhar e se adaptar a isso também. Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, sua presença aqui é muito importante. Não esquece de dar aquela avaliada nele com seu like, seu comentário, seu compartilhamento, e se é a sua primeira vez por aqui, seja mais do que bem-vindo, acompanhe os vídeos anteriores para não ficar perdido, bora lá, tem muita coisa interessante nesse canal aqui para você aprender. Se inscreve aí e fica junto com nós. Aproveita também e entra lá na nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, que tem o objetivo de crescer cada vez mais, ajudando devs a ficarem com uma senioridade mais alta cada dia. Checa minhas redes sociais se tiver algum interesse de manter o contato por lá, e a gente se vê na próxima. Valeu, até mais!